Convidada. Eu gostaria que vocês falassem mais sobre desejos, como aquela primeira coisa, pré-manifestação que nós alcançamos. O desejo até mesmo precede o movimento e é meio que aquele primeiro lançamento de uma coisa energética que conseguimos meio que sentir. Abraham. Antes de irmos para aí, a conversa mais de vanguarda que meio que estabelece uma boa base para isso é: Esther e Tracy foram para um ponto de encontro ao mesmo tempo, onde ambas estavam dizendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E foi quase como: mas de quem é este pensamento? E acontece que era aquele pensamento do grid para o qual as duas foram. E então, quando você percebe que você tem lançado aqueles foguetes, mas não são apenas os foguetes de desejo que você está lançando, é o seu relacionamento vibracional com eles, que é igual aos seus pontos de encontro com esses diferentes pré-manifestados emocionais, vibracionais, estados de ser. É uma realidade que é tão real quanto essas coisas que você pensa que é tão real. Em outras palavras, ela não foi pensada por tanto tempo e por isso não tem a estrutura que você identifica como realidade, da mesma forma como você faz com essas coisas físicas que estão ao seu redor. Mas elas são tão importantes quanto, e quando você começa a aceitar a sua habilidade, esta é a razão pela qual nós temos tão teimosamente segurado vocês por um tempo durante os últimos workshops, na ideia da emoção, que é a percepção vibracional, sendo a manifestação que você está realmente trabalhando para criar, porque ela lhe dá a base de criar essa estrutura que está sendo preenchida, saiba você ou não, ou goste você ou não, com uma realidade que será mais especificamente experimentada por você. Então, se você se importa momento a momento sobre como você se sente, para que seja um conhecedor da estrutura que está construindo, então é certo que você terá sentimentos alegres com pessoas que estão alinhadas com o que você pretendia. E é sobre isto que se trata aquela poderosa palavra desejo que você inseriu aqui. Em outras palavras, poucas pessoas são realmente verdadeiras com os próprios desejos, porque geralmente o desejo é lançado em um momento caótico e contrastante, e a maioria das pessoas, mesmo que tenham lançado o desejo, passam mais tempo focadas na razão pela qual não querem o contraste do que passam no desejo em si. É por isso que no início nós brincávamos do jogo. Isto é o que eu quero e este é o motivo pelo qual eu quero. Porque quando você chega no porquê você quer, você começa a extrair de si mesmo mais razões emocionais e você constrói uma base melhor logo no começo, enquanto descreve o que deseja. Convidada. Tenho muitas coisas para dizer. Duas coisas. Eu quase que consigo ver esse grid azul e tridimensional que... Abraham, todos conseguem. Vocês conseguem vê-lo, não é mesmo? Convidada. Esse grid que se une naqueles pontos onde as intersecções das linhas são realmente sobre o ponto de manifestação. E quando vocês estão falando sobre a Tracy, eu consigo ver como a energia das duas se juntou naquele ponto e se manifestou nesta conversa de pensamentos compartilhados. E é isso que estamos fazendo. Abraham. Quando elas se explodem desta forma, este é um momento importante da vida, não é mesmo? E não é isso que você está querendo de tudo o que você quer? Quando nós dissemos que tudo o que todos querem é para que tenham momentos com este tipo de emoção e não é disso que realmente se trata? Convidada. E você consegue vê-los, consegue senti-los, consegue sentir toda a textura. Abraham, e mais ainda, você está mais disposta do que jamais esteve a aceitar que você tem o controle sobre a criação daquele grid, não é mesmo? Nós gostamos desta ideia. E então você tem o controle para se manter lá, enquanto você tem a deliciosa experiência de assistir o universo preenchê-lo com todas as peças que você já colocou no vórtice. E então todas as coisas que você quer começam a se preencher ao seu redor.
E você colocou esta peça lá, e aquela peça lá, e aquela peça lá. Você tem feito isso há um longo tempo, até mesmo antes de você nascer. Então, aqui estão todos estes componentes com os quais você identifica e alcança este grid vibracional. E desta forma, o universo, a lei da atração, acabou de dizer: bem, esta peça se encaixa e esta outra peça se encaixa e aquela outra peça se encaixa. E conforme as peças vão preenchendo isso, você diz sim, sim, sim. E muito em breve você começa a dizer coisas como: eu sou muito boa nisso, eu sou muito boa nisso. E então, aquele sentimento geral de valor passa à sua volta, o que aumenta tudo isso ainda mais. Então, os outros que se sentem da mesma forma se encontram com você e você pensa: a vida é muito boa, será que tem como ela ficar ainda melhor? E sim, tem como, e irá ficar. Mas será que tem como ela ficar melhor? Sim, ela tem como ficar e ela irá ficar melhor. E você vai pulando de um momento arrebatador para outro nesta alegre evolução que você intencionou ou desejou com tudo o que você desejou ser, viver e ter. Convidada, uau! A outra coisa que eu meio que entendi ontem é que nós estamos moderando um pouco. Toda essa coisa de criação deliberada não é um grande problema, nós estamos mordendo ela. Abraham, por quê? Convidada. Nós fomos andar de Segway, o que foi muito bom. E quando você está andando em um, você apenas vira um pouco aquela coisa que parece um joystick e vai para frente e volta para trás. E é tão fácil. E o fluxo é tão fácil. E a sensação quando estamos naquilo é que nós estamos aprendendo a moderar desejos, que nós estamos aprendendo a moderar vibrações. E é tão fácil. Os movimentos são tão pequenos. Abraham, o que você está descrevendo é lindo. O que você está dizendo, o que você está descrevendo é: se você tirou um tempo para efetivamente construir este grid emocional, então não existe esforço, porque tudo já está no devido lugar, tudo deverá se preencher. E então agora você é apenas uma alegre recebedora. E isto é o que chamamos de a arte da permissão, do timing perfeito e das peças perfeitas e das pessoas perfeitas, de tudo se reunindo. Mas se você não tira um tempo para efetivamente construir este grid, aquela base emocional, e você está tentando firmá-la no lugar com o seu esforço, é quando passa a ser como uma luta, passa a ser difícil. E conforme nós visitamos você, nós conseguimos sentir a sua prontidão. E você já está fazendo muito isso, de aceitar a facilidade desta criação natural e atração, onde a maioria das pessoas está trabalhando muito duro. E a maioria das pessoas, escutando uma conversa como esta, quer trabalhar com mais esforço ainda do que o necessário e do que é eficaz, ou do que até mesmo é bom para elas. Em outras palavras, a maioria das pessoas tem mais estresse nas próprias experiências criativas do que... Bem, não é necessário nenhum esforço. Na verdade, estresse é um indicativo de resistência. E a maioria das pessoas está criando a partir de uma posição de terem que constantemente superar resistências. E o que você tão eloquentemente nos descreveu é: criar na ausência da resistência é apenas sentir o fluxo. É como dançar com um parceiro de dança muito familiar. Vocês confiam um no outro e sabem exatamente o que estas sutis indicações significam e conseguem se mover juntos de forma perfeita. E é assim que é quando você está dançando com o universo, porque a lei da atração não lhe traz um parceiro estranho, nunca. Convidada. Perfeito. Existe um poema da Mary Oliver onde ela diz: você não precisa ser bom. E a sensação de alívio que vem com isso de você não precisa ser bom, você não precisa caminhar, você não precisa se rastejar por 1000 quilômetros pelo deserto, de que você apenas precisa sentir o seu doce animal. E esta é meio que a emoção disso. Abraham, você não precisa justificar a sua bondade, porque você já é nativamente e tão completamente e de uma forma tão sagrada, muito boa. É a justificação da bondade que está atrapalhando as vidas de vocês. Vocês não têm como serem mais bons do que já são.
Convidada. Perfeito. Obrigada.